Primeira coisa, falar em público é falar para uma ou mais pessoas, tá? E o medo, ele é um receio, tá? Tem gente que trata o medo como uma coisa muito, né? Nossa, eu sou corajoso, eu não tenho medo de nada nessa minha vida. Então eu vou falar com você como receio, tá? Você tem receio de exposição, você tem receio de falar em público, você tem receio de passar vergonha, você tem receio do que as outras pessoas vão pensar. Tudo isso é o medo de falar em público, tá? É o medo da exposição, o medo de ser julgado, o medo de você ter que se defender sozinho. Eu já falei vários episódios aqui sobre o medo, tá? E hoje eu vou falar por que você precisa alimentar esse medo. Ok? O tema desse episódio é justamente esse. Por que você precisa alimentar esse medo? Então, a pergunta é: eu nunca vou conseguir falar em público sem medo? Deveria ser mais: eu devo falar em público sem medo? Tá? Vamos lá. Vou colocar isso daí na thumb para ficar mais fácil pra gente, tá bom? Ok. As pessoas confundem alguma coisa aqui. Vamos lá. O medo, ele não é uma coisa ruim, necessariamente, tá? Porque o medo, ele nos traz alerta. Eu vou defender o medo hoje, hein? O medo, ele traz alerta, ele traz um estado de você ficar atento às coisas que estão à nossa volta, ok? Mas não confunda o medo, esse medo de ficar alerta, com aquele medo que te paralisa. O medo que te paralisa é igual à morte. O medo que você fica em alerta é o medo que você toma atitudes, que você fica, opa, tá acontecendo alguma coisa, deixa eu tomar uma atitude. É aquele nosso medo antigo, né? Eu já falo um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos entender, o medo que te paralisa é o medo que te impossibilita de realizar coisas que você gostaria. Por exemplo, eu gostaria de bater uma foto em um lugar, mas pô, tô com medo do que as pessoas vão pensar. Aí você não faz. Ah, eu queria gravar um vídeo sobre um assunto que eu gosto muito, que é, sei lá, bolacha. Aí você não faz, porque fica, pô, as pessoas vão pensar que eu sou gordinho, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí você fica com medo do que as pessoas estão pensando, você fica com medo do que pode acontecer, fica com esse receio, e aí você não faz. Então esse medo, não é esse medo que eu tô falando aqui, tô falando do, cara, eu tenho um pouquinho de receio sobre o que as pessoas vão pensar, mas eu vou falar para aquelas pessoas que gostariam de ver esse tipo de conteúdo. Você já tá tomando um outro pensamento em cima do medo para que você consiga agir, ok? Tem aquela famosa frase lá: tá com medo? Vai com medo mesmo, sabe? Eu não gosto muito dela, eu gosto do tá com medo? Vai com técnica mesmo. Porque quando você tem técnica, você consegue sobrepor ela acima desse medo. O medo, ele existe, ele não pode deixar de existir. Quando eu falo aqui, falar em público sem medo, é para você controlar esse medo, tá? Mas é uma forma que você entende. Quando as pessoas perguntam para mim, eles, como que eu falo em público sem medo? Eles, como que eu falo em público sem ficar nervoso? É uma série de fatores que você pode colocar, mas a base dela sempre vai ser o quê? A técnica. Sempre, sempre, sempre é a técnica, tá bom? Então coloca a técnica em primeiro lugar e tá tudo bem, tá tudo show. E você vai ficar feliz demais. O coraçãozinho vai ficar quentinho, tá? Então técnica tá sempre ativa ali com você.